crianças, vamos dar continuidade então com a aula de geografia, quase finalizando o segundo capítulo, que tem como nome a paisagem. A natureza modifica a paisagem. Bom, então hoje nós vamos falar sobre unidades de relevo do Brasil. Nós vamos falar de novo sobre relevos, sobre formas diferentes da paisagem, principalmente no Brasil, certo? Lembrando aí conceitos sobre planalto, planície, depressão, sobre as montanhas. Então, nós vamos olhar tudo isso no livro de geografia de vocês, página 55. Enquanto eu compartilho a tela, vocês peguem o material, lápis, borracha, régua e caneta vermelha, para iniciarmos a nossa aula de hoje, combinado? A tela que eu tenho hoje aqui para vocês, unidades do relevo do Brasil. O Brasil é um país que possui diferentes formas de relevo e por isso apresenta paisagens bem diversas, bem diferentes. Né? Nós temos uma variedade enorme de belezas naturais em nosso país. As formas de relevo mais encontradas são as planícies, os planaltos e as depressões. Planícies são partes baixas, certo? Partes onde é possível muito ter a cultura, né? Plantação, a parte agrícola. Os planaltos, que são as montanhas com o topo um pouco mais reto, diferente das montanhas e dos picos mais altos. E as depressões, que geralmente sofreram por causa da erosão, e elas são uma parte mais afundada do solo. Geralmente, ao redor, em seu entorno, nós temos os planaltos, cobrindo as depressões. Então, vamos aqui, ó. As planícies são áreas, em sua maioria, planas, que apresentam pouca diferença de altitude em seu interior, pouca diferença de altura, de elevação, certo? Quero que vocês sublinhem essa frase aqui, que as planícies são áreas, em sua maioria planas, que apresentam pouca diferença de altitude em seu interior. Quero que vocês sublinhem o segundo parágrafo, por favor. Usem a régua, a caneta e façam, por favor, o que a professora pediu. Continuando. Elas foram formadas pelo acúmulo de fragmentos de rochas que os agentes externos, podendo ser chuva, né, a água e os ventos, responsáveis pela erosão. Então, esses agentes aí são responsáveis pela erosão, responsáveis por transportar os fragmentos de rocha e alisar o lugar, deixar liso, plano, transportando das áreas mais altas do relevo e depositaram nas áreas mais baixas ao longo de muitos anos. No Brasil, as planícies se localizam em regiões próximas a grandes rios e no litoral. Sublinha também essa frase que eu acabei de ler. No Brasil, as planícies se localizam em regiões próximas aos grandes rios e no litoral. Na parte ali do litoral, aonde o mar encontra com as terras do Brasil, certo? Áreas planas, áreas retas, mais, mais lisas, certo? Sublinha também, por favor, no Brasil, as planícies se localizam em regiões próximas a grandes rios e no litoral. Dando sequência. Vamos falar de planalto. Planalto é uma montanha não muito alta, com o topo mais plano, certo? Então, vamos lá. As áreas de planalto apresentam superfícies mais altas e irregulares do que as planícies, com a presença de morros e serras em suas paisagens. Então, eu quero que você sublinhe aqui também, porque aqui está dando a definição de planalto. Áreas altas e irregulares e que tem presença de morro e serra.
Pode sublinhar também, por favor. Use régua e use caneta. Vamos continuar. Podem possuir mais de 300 metros e as chuvas e a ação dos ventos são os principais agentes de transformação desse tipo de relevo. Eu quero que você imagine aqui uma montanha, certo? Uma elevação de terra. Aqui em cima, na parte superior da montanha, vai ficando plano. Por que fica plano? Porque a chuva vem e vai passando, o vento vai levando e vai lavando a terra, levando cascalho, levando pedaços de rocha, fragmentação de toda a terra, poeira, sujeira. Então, vai lavando e varrendo como se fosse uma vassourinha. Então, aquela parte de cima do morro, né, do planalto, vai ficando liso. A forma, então, por causa do nome, planalto. Então, é plano, mas é alto. É num segundo nível, certo? As depressões, que são outras partes do relevo, são áreas que geralmente possuem uma superfície levemente ondulada, com altitudes mais baixas do que as áreas no seu entorno. Essas características se justificam em razão dos processos erosivos, aos quais as depressões ficaram expostas ao longo de milhares de anos. Então, aqui dá a significação de outra parte do relevo: depressões. Depressões são áreas que geralmente possuem uma superfície ondulada, com altitude mais baixa, quer dizer, mais baixo do que o planalto, mais baixa do que a planície, certo? E isso por causa que ao longo de muitos anos, aqui milhares de anos, sofreram aí com os ventos, com as chuvas e formaram as partes baixas. Sublinha também, por favor, esse parágrafo todo, que explica o que são depressões. Vou esperar você sublinhar para continuar a leitura, então. Isso. Continuando. As diferentes unidades do relevo são resultado das características naturais, como o tipo de clima e de rocha, formadas há bilhões de anos atrás. Então, dependendo do clima, dependendo de como é o lugar, eu vou ter um relevo diferente. Lugares mais frios, lugares aonde neva, lugares aonde eu tenho mar, certo? Eu tenho um tipo de relevo diferente. Se os mares, eles ocupam as partes planas, quer dizer então que ali no litoral do Brasil, que nós estamos falando especificamente do relevo brasileiro, nós temos as partes planas. Mas eu tenho também lugares com montanhas, eu tenho lugares com depressões, tenho lugares aqui no Brasil, que vocês vão ver aqui embaixo as duas sugestões aqui no Brasil, que são planaltos e que são de visitação, que são lugares turísticos muito bonitos. E além disso, elas influenciam as ocupações, né, da superfície terrestre e os modos dos seres humanos. Eu preciso me adaptar ao lugar montanhoso, se é um lugar onde venta muito, eu preciso me adaptar. Se é praia, se tem, se o ar ali é mais quente, se o ar é mais frio. Como que funciona? Eu me adapto à natureza para viver bem. As regiões de planície normalmente são muito férteis, que foi o que eu disse no início da leitura. Lugares próprios para a agricultura. Eu posso plantar soja, milho, feijão, posso plantar café, posso plantar algodão. Vocês, né, tem os papais aí que têm as fazendas, certamente são fazendas com áreas aonde a terra é plana, propícia à plantação, propícia à agricultura, certo? Depois vocês me falem aí quais são as culturas que os pais de vocês fazem aí, plantam nas fazendas, tá bom? Para nós fazermos um gráfico, tá? Nos planaltos estão localizados importantes patrimônios naturais. Patrimônios, o que são patrimônios? São lugares, são parques, são casarões,
praças, igrejas, coisas que nós devemos manter, que nós devemos cuidar. Patrimônio é coisa de riqueza, é coisa de herança, certo? Então, patrimônio não se destrói, patrimônio cuida principalmente da natureza, que são tesouros que a natureza nos oferece, né, para abrilhantar os nossos olhos, para nos encher de alegria. Então, no Brasil, aqui deu a Chapada dos Guimarães, localizada no Mato Grosso, e as Chapadas dos Veadeiros. Esse lugar aqui, Chapada dos Guimarães, é um lugar lindo, cheio de cachoeira, com quedas enormes de água, lugares lindos para passear, para procurar hotel fazenda, para se descansar. Depois, se vocês entrarem na internet e digitar lá Chapada dos Guimarães, passeio, vocês vão encontrar um lugar lindo e muitas opções de passeio, muitas opções de lugar para conhecer. E também na Chapada dos Veadeiros, tá? Que tem pontos turísticos e planaltos para vocês observarem, visualizarem direitinho o que o professor está falando, viu? Dando sequência na página seguinte, continuando o texto, para que abrir a página, eu tenho aqui falando sobre as depressões. As depressões, elas são áreas mais rebaixadas, são favoráveis para a construção de cidades. Então, há lugares mais baixos, onde ficam as cidades, geralmente no entorno ficam as montanhas, porque é mais difícil construir nas montanhas. Então, as cidades de São Paulo, no estado de São Paulo e também em Belo Horizonte, Minas Gerais, foram construídas nesse tipo de relevo, nas depressões, nas partes baixas do relevo brasileiro. Vamos olhar o mapa. Aqui eu tenho o mapa do Brasil, certo? Eu vou diminuir um pouquinho só o mapa para ver se dá para aparecer ele inteiro na tela. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Deixa eu ver. Não deu certo. Mas eu vou mostrando aos poucos aqui, né? Até ver o que eu posso fazer. Tá. Então, aqui eu tenho a legenda, né? Todo mapa tem uma legenda, que é a minha instrução, a minha orientação do que o mapa fala, as partes coloridas, o que elas querem dizer. Então, toda legenda você tem que observar, certo? Então, ó, esse traço azul do mapa quer dizer que são rios ou cursos d'água, partes aonde a água passa. Aqui, essa parte verde são as depressões, as partes mais rebaixadas, certo? Do país. Essa parte amarela, o planalto, as montanhas, aonde o topo da montanha é um pouco mais alto e plano em cima. E a parte alaranjada são as planícies. Então, eu quero que você visualize aí o mapa. Vamos fazer por etapas. Aqui, ó, o mapa do Brasil, aqui ao lado você vê o mapa dentro aqui do continente, né? É um país aqui grande do continente, ó, da América do Sul, certo? Então aqui tem outros países que fazem fronteira com o Brasil, mas nós vamos falar do Brasil. Então aqui eu tenho a parte verde do mapa, ela quase que fica na parte total, né? Bastante. Ainda é contrapondo com o amarelo, certo? Então, as depressões e o planalto são muito bem visíveis aqui no território brasileiro. As depressões, que estão na parte verde, e o planalto, que estão na parte amarela, certo? Então, aqui falou no texto que Minas, né, Belo Horizonte e São Paulo, algumas cidades de São Paulo foram construídas nas depressões, nas áreas rebaixadas, não é isso que falou o texto? Então, nós vamos ver aqui, ó. Olha, a parte aqui, ó, verde de todo o mapa, olha, aonde que está São Paulo? Olha, então nós estamos trabalhando aqui, ó, Minas, aqui. Observe os estados.
Olha, os estados que estão fazendo limites aqui conosco. Que parte que está? Colorido de que cor? Ok? Então, ó. Então, São Paulo e Belo Horizonte, em Minas Gerais, foram construídas em áreas rebaixadas, de acordo com o nosso texto. Agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês a página seguinte. Vou voltar ao tamanho normal da tela, para vocês visualizarem melhor. Isso. Aí. Olha esse aqui. Está na página 57. Aqui eu tenho características gerais e formas do relevo do nosso território. Aqui eu tenho a planície do Rio Amazonas. Olha que maravilha. Olha que encanto. Essa parte verde aqui, né, a cobertura vegetal da terra. E aqui, ó, o rio. Olha o Rio Amazonas. É numa parte reta, é numa parte mais lisa, numa planície. Olha que encanto. Olha a próxima. Planaltos e serras do Atlântico Leste e do Sudeste. Olha aqui o que eu disse, são montanhas, mas elas são mais planas em seu topo. Não são montanhas tão íngremes, que têm o topo muito alto. Olha, é possível aqui a criação de animais nesses lugares, né? Gado, cavalo. Depressão sertaneja. Então, isso aqui é no sertão. Aqui, ó, atrás dá para visualizar uma pequena arraial, né? Aqui, ó, um arraial no meio do sertão. Casas aqui ao fundo. E a terra bem plana e lá atrás as montanhas. Vocês conseguem visualizar? Isso. A próxima página, crianças, nós temos um texto. Um texto é lençóis de areia. Então, vocês vão ler o texto, vão ler com bastante calma. São 2 páginas. E depois, nós temos que discutir o texto. Eu vou dar aí 5 minutos para vocês lerem o texto. Depois eu volto para a discussão das 2 perguntas que estão na página 59, tá bom? Daqui a pouco, então, a gente continua. Então, vamos voltar aqui no texto. Eu espero que você tenha lido. Eu vou fazer uma leitura mais dinâmica para a nossa discussão. Então, aqui está falando sobre lençóis de areia, lençóis de vento. Aqui está falando de um lugar lá no Maranhão, Lençóis Maranhenses. É uma praia maravilhosa que vale a pena conhecer, tá? Dunas e lagos azuis que não param no lugar. Interessante, hein? Se você foi aos Lençóis em maio e voltar em outubro, pode levar um susto. Cadê as lagoas que estavam aqui no primeiro semestre? É que o deserto maranhense vive se mexendo, um fenômeno de autoria da dupla água e vento. Olha, 2 fenômenos naturais aqui que vão movimentar e mexer com a paisagem lá do Maranhão, lá em Lençóis Maranhenses. Com as chuvas que caem na primeira metade do ano, no primeiro semestre, afloram os lençóis freáticos, que são as águas subterrâneas, né? Que são aquelas águas que da chuva a terra filtra e elas ficam depositadas embaixo da terra. A água, então, vai se acumulando nos vales, entre uma duna e outra. Dunas são as elevações feitas pelas areias, certo? Formadas pelo vento. Formando lagos de água doce, alguns com mais de 100 metros de extensão. Essa água fica quentinha e dá para ver o fundo, é lindo, tá? Em agosto, porém, para de chover.
né? Aí o sol quente, com temperatura média de 32 graus, que é uma temperatura elevadíssima, seca os lagos. Esses lagos aqui que nós estamos vendo na imagem. Em dezembro, é só areia, apenas os rios que resistem, né? Porque tem uma maior quantidade de água. Em janeiro, o ciclo da chuva se repete, porque em janeiro chove bastante, e os lagos voltam a se formar. Mas todo ano elas mudam de lugar e contorno por causa do vento. O vento vai levando a areia e ela movimenta e as dunas vão se formando em outros lugares com outras posições. Os montes de areia andam graças aos ventos e o movimento nunca para. E numa dessas, a areia já deve ter soterrado vilas e até um aeroporto. Uma brincadeira aqui. Mas eu já fui em Natal, gente, e tive a oportunidade de andar pelas dunas e ver apenas o telhado de uma casa, de fora. Enquanto a gente passeava de buggy, o moço que nos proporcionava o passeio, ele disse que ali as casas elas viviam soterradas, que as pessoas tinham que se mudar e perde tudo, porque as pessoas elas não acreditam, né, que o vento é tão forte, porque vai mudando de tempo em tempos, mas realmente soterra e fica as casas, fica os lugares tudo embaixo da areia. Agora que eu tenho outra parte, página 59. Os rios que alimentam o mar e a terra. Em nenhum canto do planeta o mar é capaz de produzir areia. Ela, ele consome areia. Ó, o mar é capaz de, em nenhum canto o mar é capaz de produzir areia. Ele consome areia, tá? Nos lençóis, quem produz os grãos são os rios. Quem produz os grãos de areia são os rios. Eles escavam o leito por onde vão passando e carregam minúsculos fragmentos de rocha rumo ao litoral, que foi o que eu expliquei lá no texto anterior. Aquele texto que fala onde os ventos e a água vêm lavando a terra e tirando os fragmentos. Certo? As marés, que são duas altas e duas baixas, lançam sobre a praia uma areia composta por grãos muito finos. Então ela vem na onda e volta. Com o sol, ela seca e os ventos fortes, especialmente nos meses de outubro e novembro, levam de volta para o continente. Assim que encontram um obstáculo, quer dizer, algo que eles não conseguem transpor, passar, que pode ser um pequeno arbusto, ou uma pedra, ou mesmo outra duna maior, né? Os grãos ficam depositados na superfície. Aí vem a pergunta. 2. Identifique os agentes naturais que atuam na transformação daquele espaço. Não falou no texto? Água e vento. Água, porque forma os rios, né, os lençóis de água doce. E o vento, porque muda a areia de posição e faz dunas de formas diferentes. Apesar de parecer que a areia das praias vem do mar, foi informado no texto que elas vêm de um lugar bem distante do litoral. Lá no primeiro texto que a professora leu, falando sobre o relevo das montanhas. Aponte quais são esses locais da unidade do relevo brasileiro. Então, de acordo com o que nós lemos, vem dos planaltos, vem das montanhas. O vento e a chuva traz os fragmentos de rochas e eles vão chegando até as partes mais planas, que são as partes onde o litoral é planície, onde a água do mar vem, certo? Eu espero que você tenha gostado do conteúdo de geografia. Nós vamos encerrar a aula de geografia, foi apenas textos informativos e explicação do conteúdo. E agora eu vou iniciar a aula de história para concluir então o dia de hoje, tá? Um beijo para vocês e fiquem com Deus.